Quero compartilhar aqui com você um texto bastante conhecido, que está no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, e eu quero ler os versículos de 3 a 10. Mateus 4, de 3 a 10. Mateus é bem fácil de encontrar, sem sombra de dúvida. Deus já tem feito um milagre na sua vida, e um deles é encontrar Mateus 4, de 3 a 10. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor: E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas suas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Baixa a sua cabeça, vamos agradecer a Deus pela leitura da palavra. Pai bendito, na autoridade do nome de Jesus, nós colocamos em Tuas mãos as nossas necessidades e o nosso desejo de sermos, ó Deus, abençoados por Ti através da meditação da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, aplique essa palavra aos nossos corações. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, pois assim oramos a Ti e o fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, eu quero pensar com você, nessa noite, nessa oportunidade, sobre o seguinte tema: vença pela palavra de Deus. Todos nós, indistintamente, todos nós passamos por diversas tentações, e compete ao inimigo. Ele tem um grande afã, ele tem como um objetivo principal fazer com que estejamos distraídos, nos esquecendo da palavra de Deus, pois ele sabe que se não tivermos firmeza na palavra de Deus, nós não poderemos, sob hipótese alguma, nós não poderemos resistir às suas tentações, nem vencermos as suas ciladas. Eu quero nessa noite pensar com você, como podemos vencer através da palavra de Deus. Nós encontramos um diálogo entre Jesus, o Filho de Deus, e o nosso arqui-inimigo. Nós encontramos um diálogo entre Jesus e Satanás, onde depois de ter sido batizado, depois de ter passado por um momento de jejum e oração, Jesus foi tentado por Satanás, e foi tentado em áreas específicas da sua vida, e foi tentado em cima daquilo que no momento era uma das suas necessidades. Eu encontro a palavra de Deus dizendo que a primeira coisa que o inimigo tentou jogar em cima de Jesus, desafiou Jesus, levou Jesus a essa tentação, já que Jesus estava com fome. Depois de 40 dias orando e jejuando, a palavra de Deus diz que o Satanás se apresenta a Jesus e
para que Jesus provasse ser o Filho de Deus, Jesus precisava transformar pedras em pães. Ele sabia da necessidade de Jesus. Ele sabia que Jesus estava com fome. E a primeira oferta que ele faz é para que Jesus esteja se alimentando. E para isso Jesus demonstraria o seu poder, transformando pedras em pães. A palavra do Senhor nos mostra que nós podemos nos alimentar da palavra de Deus e não transformar essas pedras em pães. Nós podemos nos alimentar da palavra de Deus e não aproveitarmos as pedras que o inimigo endereça às nossas vidas, com as quais nós podemos nos machucar. Por alguns instantes, as pedras serviram em algumas ocasiões como armas de guerra. Nós encontramos a palavra de Deus mostrando que Davi venceu Golias com uma pedra. Acertou a fronte de Golias com uma pedra. As pedras, elas servem para nos machucar quando estamos em meio às batalhas. Às vezes nós encontramos determinadas palavras que são verdadeiras pedradas em nossas vidas. Talvez você tenha recebido por esses dias, ou você venha recebendo na sua vida algumas palavras, algumas afrontas com as quais você tem se machucado, você tem se ferido, e quem sabe o inimigo tem lançado para você transformar essas pedras em pães. Ele tem tentado fazer você se alimentar da raiva, do efeito que essas pedras causaram ou causam na sua vida. Ele tem desejo de que você aproveite essas pedradas, essas palavras, essas coisas que são lançadas contra você, e você comece a edificar muros dentro da sua personalidade, e aí você deixa de se alimentar da palavra de Deus e começa a se alimentar das pedras que as pessoas, que a vida, que o próprio Satanás e o inferno têm lançado contra a tua vida. Quando Jesus se viu em fome, e quando Satanás ofereceu para ele a oportunidade de transformar pedras em pães, Jesus se baseou na palavra. Jesus buscou refúgio na palavra. A resposta de Jesus foi baseada na palavra. Ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Possivelmente quando alguém te machuca com uma palavra, quando alguém te dá uma pedrada verbal, quando alguém machuca a sua alma, os seus ouvidos, a sua personalidade, como todo e qualquer ser humano, é natural que aquilo te faça se ressentir, aquilo te faça sentir-se maltratado, e é preciso ter cuidado para que essas palavras não criem alicerces dentro de você, porque as pedras, elas matam. Quem se alimenta das pedras, a tendência é morrer. As pedras, elas podem criar dentro de você um edifício, um muro, uma barreira, algo que distancie, algo que impeça o fluir, algo que impeça o ir e vir da presença do Espírito de Deus, da sua vida com o Espírito de Deus, algo que se interponha como obstáculo ao seu livre acesso ao trono da graça de Deus. Não tente transformar pedras em pães, mas se alimente da palavra de Deus. E o que diz a palavra de Deus quando nós recebemos pedradas, quando recebemos palavras que nos ferem? A palavra do Senhor diz que se o nosso inimigo tiver fome, devemos dar de comer. Se tiver sede, devemos dar de beber. Se alguém nos obrigar a caminhar 1 milha, que estejamos indo com essa pessoa 2. É isso que alimenta o povo de Deus, é a palavra de Deus que nos alimenta. Vença pela lógica da palavra de Deus. A lógica humana é totalmente distorcida da lógica da palavra de Deus.
A lógica humana, ela traz uma sensação, uma sede de vingança, um desejo de revídio. A sede humana, a lógica humana leva-nos a entender que nós podemos dar respostas às coisas, às pessoas, aos estímulos externos, de acordo com o nosso bel prazer, e com isso nós nos esquecemos que a boca fala daquilo que o coração está cheio, e um coração que está cheio de paz, é um coração que precisa proferir a paz. Satanás levou Jesus ao pináculo do templo, desafiando Jesus a quebrar a lei da gravidade. O diabo se utilizou da palavra de Deus para argumentar a sua oratória. Ele disse, e era verdade, está escrito, que aos anjos do Senhor seria dado ordens para que ele não tropeçasse com seu pé em nenhuma pedra. O diabo olha para Jesus e diz: pula daqui, se tu és o Filho de Deus, pula daqui, para que os anjos te segurem, porque há promessas a teu respeito, há palavra a teu respeito, há um endereçamento da palavra de Deus diante da tua vida, e a palavra do Senhor é uma refutação ao que Satanás tentou alimentar a sua vida. Jesus revida dizendo: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O inimigo, ele conhece a palavra de Deus. O inimigo conhece a palavra e ele pode distorcer a palavra para que nós não andemos de acordo com o espírito da palavra. Jesus poderia quebrar sim a lei da gravidade, pular do pináculo do templo, e com certeza nada aconteceria, não ia torcer o seu tornozelo. Afinal de contas, depois Jesus viria quebrar a lei da gravidade quando ele esteve andando por cima das águas, dentro do seu ministério, juntamente com Pedro, diante dos seus apóstolos. Jesus tinha poder de quebrar toda e qualquer lei, Jesus tinha o poder de quebrar toda e qualquer lógica, mas Jesus se baseou, a lógica de Jesus foi a palavra de Deus. A lógica de Jesus é a palavra de Deus. Jesus responde a Satanás, refuta Satanás dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. Por vezes, o ser humano começa a tentar o Senhor Deus. Por vezes queremos colocar diante de Deus uma responsabilidade que é nossa. Por vezes transferimos para Deus a obrigação de fazer uma coisa que é altamente nossa. O inimigo, ele tenta fazer com que nós esqueçamos que a nossa lógica é a palavra de Deus. E às vezes entendemos que as coisas vão se processando de acordo com a nossa percepção, de acordo com o nosso desejo, de acordo com aquilo que nós entendemos ser o mais certo. A nossa lógica precisa ser a palavra de Deus. O inimigo, ele distorce a palavra de Deus para nos retirar do centro da vontade de Deus. Deus é responsável para que tudo dê certo na minha vida e na tua vida, desde que nós estejamos andando de acordo, dentro dos parâmetros da palavra de Deus. Deus não vai abrir exceções, Deus não vai abrir exceção na sua palavra, Deus não vai abrir exceções, não vai criar brechas na sua palavra. A sua lógica é a sua palavra, e a palavra do Senhor diz: não tentarás o Senhor teu Deus. É necessário adorarmos a Deus pela palavra de Deus. Vamos nos achegar ao trono da graça de Deus através da palavra de Deus. A adoração, ela precisa ser algo que nós oferecemos a Deus, uma manifestação do nosso
louvor, da nossa adoração, do nosso culto, que deve ser prestado tão somente ao nosso Deus. Satanás olhou para Jesus e disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Tudo quanto Satanás sempre quis foi ser adorado. Quando ele colidiu com Deus, quando ele influenciou uma terça parte dos anjos, quando ele dissociou o reino, quando ele se afastou da presença gloriosa de Deus, é porque ele queria trazer para si a iluminação, os holofotes, ele queria trazer a adoração. Nós fomos criados para adorarmos o Senhor, somente ao Senhor Deus é que nós devemos adorar. Não podemos dividir a nossa adoração. A palavra do Senhor diz que onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Se o nosso tesouro é o Senhor Deus, o nosso coração estará voltado para Deus. Nós não podemos negociar a nossa fé. Ela está firmada em Deus. Precisamos adorar a Deus através da nossa fé. Viver pela fé é uma maneira de adorar a Deus. Viver pela fé é uma maneira de adorar a Deus, porque quando nós vivemos pela fé, nós dizemos a Deus que nós acreditamos na sua providência, nós acreditamos que Ele é o nosso provedor, nós acreditamos que Ele é a nossa porção, que Ele é a nossa herança, que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Nós acreditamos que Ele nos ama acima de todas as coisas. Nós acreditamos que, não obstante não termos nenhum tipo de merecimento, aprove a Deus nos amar primeiro. Nós amamos a Deus, nós adoramos a Deus, porque Ele nos amou primeiro, segundo o que diz a sua palavra. Não se curve diante de ninguém, não se curve diante de nenhuma outra pessoa, a não ser diante de Jesus. Você não precisa bajular quem quer que seja. Você não precisa usar de autoritarismo diante de quem quer que seja. Há um mover do poder de Deus, há um mover da mão de Deus, quando nós adoramos a Deus. Tente entender. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores, eles sequer vão a Deus, Deus os acha, Deus os encontra. Quando Satanás disse para Jesus: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Primeiro, ele não tinha os reinos do mundo. Tudo quanto há no mundo, a Bíblia diz, através do salmista: do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e tudo quanto há no mundo, os que habitam no mundo, tudo pertence ao Senhor. Satanás se aproveitou de um momento, de um instante de tempo, enquanto entre a morte e ressurreição do Senhor e a segunda volta do Senhor, Satanás se aproveitou desse espaço de tempo, que comparado à eternidade não é nada. Ele se utilizou desse espaço de tempo, inclusive dos dias atuais, que fazem parte desse espaço de tempo, para acreditar a si os reinos da terra. Primeiro, ele estava mentindo porque ele estava prometendo uma coisa que não era sua, mas lhe é propício. É dele a mentira, é dele o engodo, é dele o engano, é dele a trapaça. Mas se nós adoramos a Deus através da palavra de Deus, se nós confiamos na providência de Deus, porque nós cremos na palavra de Deus, nós sempre vamos refutá-lo através da própria palavra de Deus. Satanás diz: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. E Jesus diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. É interessante que Jesus, ele poderia, usando o seu próprio poder, sendo filho de Deus, ele poderia ter dito a Satanás: vai-te, Satanás,
porque só se deve adorar a Deus, mas Jesus fez questão de citar a palavra de Deus. Quando Satanás pediu ou ofereceu a oportunidade dele transformar pedras em pães, ele diz: está escrito. Versículo 4, está escrito: nem só de pão viverá o homem. Quando Satanás chega para Jesus e manda que ele pule do pináculo, Jesus no versículo 7 diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. No versículo de número 10, depois de Satanás querer ser adorado, Jesus olha para ele e diz: porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. É a palavra de Deus. Nós vencemos pela palavra de Deus, por aquilo que está escrito, não por aquilo que nós gostaríamos que estivesse escrito, não por aquilo que nós entendemos que esteja escrito, mas por aquilo que está escrito, porque aquilo que está escrito provém do Senhor. Aquilo que está escrito revela o desejo do coração de Deus. Mas eu quero concluir. Não queira transformar pedras em pães. Não se alimente daquilo que não vem da palavra do Senhor. Não se alimente de palavras que são profetadas. Não se alimente de coisas perniciosas. Não se alimente de pensamentos vãos. Não se alimente de coisas que abalam a tua fé. Se alimente da palavra de Deus. O homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Você está passando por um momento de dificuldade? Pergunte a Deus: Deus, qual é a direção? Se alimente da palavra de Deus, busque na palavra de Deus. Não se curve diante de outros deuses. Não os adore, mas adore unicamente a Jesus. Na busca por uma gratificação rápida, muitas pessoas têm invertido os valores. Muitas pessoas invertem os valores. Tem pessoas que gostam de Deus, tem pessoas que adoram o que têm, e tem pessoas que amam as coisas. A ordem, a orientação é que nós podemos gostar das coisas, devemos amar as pessoas, mas devemos adorar somente a Deus. Vença pela palavra, busque na palavra de Deus a solução para a sua vida. Baixe a sua cabeça que eu quero orar com você ao Senhor. Pai do céu, na autoridade do nome de Jesus, dá-nos a porção da Tua palavra, ensina-nos a Tua palavra. Enche-nos, ó Deus, com a Tua presença. Enche-nos, ó Deus, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Ó Pai, nós queremos demonstrar diante de Ti toda a nossa gratidão. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade. Obrigado porque em Ti nós somos muito mais do que vencedores. Obrigado, Senhor, porque assim como Jesus venceu através da palavra, todo aquele que Te busca através da Tua palavra há de encontrar, ó Deus, resposta às necessidades, às indagações, resposta para a sua mente e para o seu coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, toma em Tuas mãos a vida de cada pessoa que está lançando sobre Ti toda a sua ansiedade. Que tais pessoas, ó Deus, confiadas única e exclusivamente no poder da Tua palavra, possam encontrar descanso em Ti, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.